Tudo bem, turma? Continuando com as nossas aulas de princípios fundamentais. Hoje será a quarta aula de síntese, né? Relembrando, dividimos então nossas aulas em 4 pequenas aulas, em 4 videoaulas, e hoje será a última, né, a respeito da síntese. O objetivo da aula é falar um pouquinho da definição de síntese, a aplicação da síntese e as classificações da estrutura. Da definição, o que é síntese, né? Como já foi dito, significa juntar, reunir. Então, nada mais é que fazer a cooptação das bordas de uma ferida. Pode ser traumática, pode ser cirúrgica. Então, a partir do momento que eu fiz a incisão, eu abri aquela ferida cirúrgica, agora eu preciso fechar novamente, né? Reconstruir a anatomia do paciente. Então, qual é a finalidade? É manter aquele íntimo contato do órgão com ele mesmo. Então, por exemplo, abrir o estômago, e aí eu vou ter que agora fazer a síntese do estômago. Eu quero que as paredes do estômago fiquem em íntimo contato, para que assim eu consiga fazer uma boa cicatrização da ferida, tá? Então, nesse caso, por exemplo, estou mostrando uma pequena incisão na pele e aqui fazendo uma sutura contínua para reaproximar essas bordas, né? Fazendo a cooptação do tecido. Existem as complicações e as complicações da cicatriz cirúrgica, normalmente após o fechamento da síntese, está muito relacionada ao erro da técnica. Às vezes a gente não respeita a técnica correta da síntese, com isso o paciente evolui com complicação. Às vezes a ferida fica aberta, às vezes tem uma infecção, às vezes a cicatriz fica feia, ou favorece desenvolver queloide ou uma cicatriz hipertrófica. Tá? Em relação às classificações do método de síntese, eu posso usar tanto para fazer essa síntese, né? Hastes, placas, parafusos, que é muito comum na ortopedia, né? Posso usar tala gessada, então o paciente quebrou o braço, eu tenho que manter alinhamento que o próprio organismo vai fazer a cicatrização, mas eu posso usar também ataduras, fitas adesivas, colas biológicas e o mais tradicional de suturas. Então aqui embaixo a gente vê foi usado aqui vários métodos de síntese, né? E no cantinho o mais tradicional que seria a sutura. Dos princípios fundamentais da síntese, o que eu preciso respeitar, né? Eu tenho que saber qual instrumento eu vou usar, qual material eu vou usar. Não adianta eu usar uma pinça grosseira para um tecido fino, frágil. Então eu tenho que usar pinças mais delicadas para tecidos frágeis, tá? Eu tenho que usar a menor quantidade de corpo estranho. Então a menor quantidade de fio possível, a menor quantidade de grampo possível, tá? Justamente para diminuir a reação inflamatória. O ideal é sempre aproximar as bordas da ferida, né? Fazer a cooptação das bordas com o mínimo de tensão possível. Se eu tenho uma ferida profunda, eu posso fazer várias aproximações para quando chegar na pele ter o mínimo de tensão possível e com isso a cicatriz ficar em ótimo estado, tá? Sempre respeitar os planos de sutura. O que significa? Eu tenho que suturar por planos. Músculo eu suturo com músculo, hipoderme eu suturo com a hipoderme, pele eu suturo com pele, né, com a derme com a derme, e assim vai. Se eu fizer um pontão grande querendo pegar tudo, eu vou deixar os planos anatômicos em diferentes alturas, com isso a cicatriz não fica perfeita, tá? Evitar de deixar espaço morto. O que é isso? Abriu um orifício ali, abriu uma lesão, por exemplo, essa da imagem aqui, e não apertei bem o nó, não aproximei bem os tecidos, eu deixo um espaço. Esse espaço vai o quê? Acumular líquido, esse espaço morto, com isso favorece o desenvolvimento de bactéria, infecção e deiscência da ferida. Tá? Não apertar excessivamente os nós ou a sutura, porque aí eu causo isquemia do tecido ali no local, diminua a irrigação sanguínea para aquele local e aí a cicatriz fica pior, tá? Com risco até de fazer necrose de pele, piorando assim a incisão que eu tinha feito, tá? Em relação à sutura, existem vários tipos, tá? Eu posso fazer sutura de várias formas. Então, existem tipos de ponto, forma do ponto, o tipo de agulha que eu uso. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque a ideia dessa videoaula é falar de princípios, tá? Mas pelo tipo de ponto eu posso escolher. Eu quero fazer um ponto simples, eu quero fazer um ponto Donati, um ponto em X, um ponto em U, que são os mais usados. Eu posso fazer pontos separados, cada hora eu faço um ponto, ou eu posso fazer uma sutura contínua. Eu venho suturando o tecido com o mesmo fio e começo no início, né, e termino lá no final com um fio só, tá?
Então, por exemplo, essa incisão aqui de baixo, ó, é uma incisão longa, tá? Mas eu fiz como? Vários pontos simples, né? Cada hora eu dei um pontinho. Essas incisões aqui de cima eu suturei com fios com sutura contínua. Então eu fiz um ponto de ancoragem e usei um tipo diferente de sutura em cada uma delas, né? Então aqui eu fiz um chuleio simples, né? Ou uma sutura contínua. Aqui eu fiz um chuleio festonado ou chuleio ancorado, é a mesma coisa. Aqui eu fiz ponto simples, aqui ponto simples, tá? Mesma coisa. E eu tenho que saber respeitar os planos. Então, se eu estou suturando a pele, né, eu vou suturar só a pele. Eu não suturo a pele, por exemplo, com a aponeurose. Então, eu tenho que saber respeitar isso. E na minha sutura, eu posso fazer vários planos. Eu posso vir suturando o peritônio, depois eu venho suturando a aponeurose, depois eu venho suturando a hipoderme, depois eu venho suturando a derme. Então, eu fiz vários planos. Ou, dependendo do caso, em algumas exceções, que eu não vou entrar em detalhes, às vezes eu posso ter que fazer um ponto de plano único. Eu dou um pontão só e junto um lado com o outro, sem respeitar muito os marcos anatômicos, né? Então, tomar cuidado com isso. Eu posso fazer suturas também, que eu aproximo a borda com borda, tá? Então, é uma sutura de aproximação, apropinquamento das bordas, tá? Então, eu suturo a pontinha com a pontinha. Ou eu posso fazer, às vezes, suturas que eu faço inversão da borda, tá? Eu jogo para dentro o meu nó, que é essa parte de baixo. Ou eu posso fazer eversão das bordas, né? Eu faço uma sutura e jogo as bordas para o alto. Qual que é a vantagem? Por exemplo, eu quero suturar o intestino. Para eu ter uma boa cicatrização do intestino, eu tenho que juntar as bordas externas, tá? O peritônio. Então eu faço uma sutura com inversão das bordas, para o peritônio ficar em contato com o peritônio na parte de cima. Quando é vaso, eu tenho que deixar o endotélio aproximado. Então normalmente eu faço uma sutura com eversão, tá? Para o endotélio na parte de dentro ficar em íntimo contato. Combinados? Em resumo, né, o que a gente pode falar de uma condição para uma boa sutura? Tá? Eu tenho que fazer uma asepsia, uma antisepsia importante, limpar bem, diminuir a quantidade de bactéria ali para não deixar infecção. Isso é muito importante, a infecção compromete a nossa sutura. Eu tenho que identificar bem as bordas para justamente respeitar o plano anatômico e colocar a borda certa, né? Cada tecido ali correspondente com o seu tecido em contato. Tá? Fazer uma hemostasia, não deixar tecido sangrando na hora que eu for fazer uma sutura, porque eu deixo acumular líquido ali embaixo, crio espaço morto. Fazer sempre o afrontamento anatômico, ou seja, músculo com músculo, hipoderme com hipoderme, epiderme com epiderme, tá? Sempre uma tração moderada, não ficar fazendo aquela sutura com pele em tensão, porque isso rasga a sutura, rasga tecido. Eu tenho que saber escolher qual material eu vou usar em cada sutura. Então, se eu vou suturar a pele, qual fio eu vou usar? Se eu vou suturar músculo, qual fio eu vou usar, tá? E respeitar a técnica, né? Então, que tipo de ponto eu vou fazer, como que eu vou fazer, que material cirúrgico eu vou usar, isso é muito importante para a gente ter uma boa sutura. E foi essa a nossa pequena videoaula. Agradeço a todos a participação, espero que tenham gostado. Muito obrigado.